Estamos de volta e eu gostaria de agradecer as duas pessoas, dois telespectadores que me pararam na rua para cumprimentar pelo programa. Um deles é o Mário da Silveira, aposentado da Prefeitura, trabalhou muitos anos na Prefeitura. Então um abraço ao seu Mário. E também a Heloísa, do Jornal Sudoeste. Certo? A Heloísa, ela falou comigo por telefone, uma reclamação, até pedi para que ela mandasse para nós aí, através da nossa página Você Tem Direito, mas ela acabou não mandando, mas eu vou falar da reclamação dela aqui para nós. Ela disse o seguinte, que as pessoas estão colocando lixo na rua fora do dia da coleta, que a nossa coleta aqui no Sebastião do Paraíso tem o dia correto, e que as pessoas simplesmente colocam o lixo e deixam o lixo na rua aí um dia, 2 dias antes do dia da coleta. Então ela gostaria de pedir aos telespectadores que não fizessem isso mais, observassem, cada um observa aí o dia certo da coleta de lixo e coloca o seu lixo apenas no dia da coleta, porque a cidade vai ficar com menos lixo na rua, vai ficar com menos cheiro de lixo na rua. Então cada um cuida do seu lixo dentro da sua casa e coloca apenas no dia da coleta. Fica aí a dica da Heloísa, eu acho que é válida, eu acho que nós temos sim que fazer a nossa parte, até para a gente poder cobrar do outro, cobrar do poder público que ele faça a parte deles, nós temos que começar fazendo a nossa, tá certo? Então fica aí a dica da Heloísa, para que as pessoas então coloquem o lixo para fora de casa apenas no dia e antes, obviamente, do caminhão de lixo passar. Senão o lixo vai ficar ali, vai ter bicho, vai ter mau cheiro e também o visual não fica nada agradável. Além da dica também de colocar tudo dentro do seu saco de lixo corretamente ou dentro da sua sacolinha para que não fique lixo espalhado na rua, tá certo? Então fica aí a dica e fica muito obrigado à participação aí dos telespectadores. Bem, uma outra dúvida do telespectador, e aí foram vários que me mandaram e-mails solicitando esclarecimento, mas as pessoas pediram para não se identificar, certo? A questão das dívidas. Quem não está com dívida hoje, né? Então tem muita gente que tem financiamento de veículo, tem muita gente que tem financiamento imobiliário, tem muita gente que tem o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, e outras linhas de crédito, e não está tendo condições de pagar essas dívidas. Então o telespectador tem a dúvida, o que fazer nesses casos? Bem, primeira coisa, nós temos que estar sempre procurando a dívida que tem a menor taxa de juros, certo? E como que eu sei que a taxa de juros está alta ou baixa? Primeiro, se o crédito ele é muito fácil de ser obtido, é porque a taxa de juros é alta. Por exemplo, tem financeiras que está liberando crédito até para quem está com o nome negativado, ou seja, no SPC e Serasa. Esse tipo de crédito normalmente tem a taxa de juros mais alta, porque não perde garantia nenhuma e já está liberando um crédito para quem já está com o nome negativado. Normalmente esse crédito é um dos mais caros. O cartão de crédito está muito disponível na sua mão. Está muito fácil, basta você passar o cartão, digitar a senha, que você tem o seu crédito liberado. Então, esse crédito, ele é mais caro, porque você não precisa fazer nada para poder ter esse crédito liberado. Um outro crédito, também fácil, o limite do cheque especial. Certo? A taxa do juro do cheque especial, hoje está girando em torno de 14% ao mês. É um roubo, praticamente, entrar no cheque especial. E isso a juros anuais ultrapassa 400% ao ano. Então, está muito elevada a taxa de juros desses créditos. Então, você tem que procurar, se você está usando o cheque especial, se você está usando o rotativo do cartão de crédito, saia desses juros, saia dessa linha de crédito, procure o seu gerente e tente negociar. Caso você não consiga negociar uma taxa de juros menor, você deve então procurar um advogado e entrar na justiça. Existem umas ações revisionais em que se consegue abaixar o valor da parcela e tem um caso que consegue abaixar até mesmo o saldo devedor. Se o banco tiver cobrado algumas tarifas que ele não pode cobrar, ele tem que devolver o valor que foi cobrado a mais e você tem direito à revisional. Se você é aposentado, se você é pensionista, ou você é um servidor público, você tem uma linha de crédito mais fácil, com juros às vezes até menor.
Porém, os bancos, eles liberam uma taxa de juros para financiamento menor. Mas se ele cobra na base de cálculo para o financiamento algumas tarifas que são ilegais, a parcela sai mais cara do que se ele estivesse cobrando um juro mais alto. Então, cabe a você observar os contratos seus, e se você não tiver condições de estar olhando o contrato, ou se você não tiver a paciência de estar lendo todo o contrato, leve para o seu advogado, para que ele olhe e veja se você tem ou não direito a essa revisão, certo? Assim como os financiamentos de veículos têm algumas tarifas que são cobradas ilegalmente, financiamentos direto no banco também tem. Alguns bancos podem estar cobrando aí algumas tarifas que são ilegais, então você tem direito a essa revisão. Outra coisa, se você é servidor público, ou se você é aposentado ou pensionista pelo INSS ou mesmo por outro órgão, e o seu financiamento, as suas dívidas ultrapassam 30% do valor da sua remuneração, você tem direito a uma revisão e tem direito a estar adequando essa parcela no seu orçamento, ou seja, você vai colocar a parcela no valor dentro dos 30%, que é o limite exigido por lei. É claro que vai aumentar o número de parcelas, o prazo do financiamento. Se você tem um financiamento que vai terminar de pagar em 30 meses, faltam só 30 e poucos meses para quitar, mas você não está tendo condições de pagar o valor da parcela e quer reduzir o valor da parcela, é óbvio, o que vai acontecer? Vai reduzir o valor da parcela, mas vai aumentar a quantidade de meses. Porém, vai ficar dentro de um orçamento em que você consegue pagar com um pouco mais de tranquilidade. O ideal é que os seus financiamentos não ultrapassem 30% da sua renda. Se você ganha R$1.000 por mês, por exemplo, você não pode ter uma parcela superior a R$300. Então, você tem que estar sempre observando isso daí. Se você ganha salário mínimo, que é hoje R$880, a parcela não pode ultrapassar R$264, que é 30% desse valor. Tá certo? Então, você tem esse direito de estar negociando. Se você não conseguir negociar pessoalmente no banco, procure um advogado que ele vai entrar na justiça e você vai conseguir essa revisão, certo? Uma dica que eu deixo para você, consumidor, não deixe para a última hora, certo? Se você vê que ele está começando a te apertar, se você não está tendo condições, procure o quanto antes um advogado e já entre com o processo. Por quê? Depois que o seu nome já estiver no SPC e Serasa, ou depois que já tiver um mandado de busca e apreensão contra o seu veículo, fica mais difícil de resolver o problema. Não é impossível. É claro, se você tiver com o nome no SPC e Serasa, já tiver com o processo de busca e apreensão do veículo e que você financiou, e você ainda não tem condições de estar acertando, é claro que você também tem direito a entrar na justiça e pedir a revisão. Certo? O que eu estou dizendo é que fica mais difícil. Então, quanto antes você entrar na justiça, quanto antes você antecipar o problema, mais chances você tem de resolver o problema. Tá certo? E resolver de uma forma mais tranquila. Tá certo? Então, essa é a dica nossa do programa. Então, olha aí, você que é aposentado, você que é pensionista, você que é servidor público, e se na soma dos financiamentos você estiver pagando mais do que 30% do seu salário, comprometendo mais do que 30% da sua renda, você pode entrar com o pedido de revisão, sim. Tá? E você tem grande chance de abaixar para esse patamar. E aí vai lhe sobrar aí 70% da sua renda para você fazer o que você bem quiser com o seu dinheiro. Tá certo? Então essa é a dica e não deixe de consultar o seu advogado. Tá certo? E por falar em aposentados, as regras para aposentadorias tendem a mudar. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui no programa, mas eu vou repetir. Porque nessa semana teve um pronunciamento do governo, da nossa presidente, que vai ter mais uma reforma previdenciária para poder resolver os problemas dos rombos na Previdência. E essa reforma, se ela ocorrer, vai prejudicar em muito o trabalhador. Bem, como que acontece hoje? Pelo INSS, tem muitos benefícios. Nós temos o auxílio-doença, nós temos o salário maternidade, nós temos
o salário família, mas aposentadorias são basicamente 3 aposentadorias. A aposentadoria por tempo de serviço, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por idade. São basicamente essas 3 aposentadorias. Se você já tem pelo menos 1 ano de contribuição no INSS, 1 ano de serviço, e se acomete uma doença grave, você tem direito a aposentar por invalidez. Primeiro você vai passar pelo auxílio-doença, mas depois vai converter o auxílio-doença em aposentadoria. Então, basicamente, é assim que acontece. Eu prometo que vou fazer um programa específico para falar de aposentadorias e de benefícios previdenciários. Mas só para você ter uma ideia, está situando, eu vou falar um pouco de cada uma dessas 3 aposentadorias, para você ter uma ideia de como que está caminhando essa chamada reforma previdenciária. Bem, a outra modalidade de aposentadoria é a aposentadoria por idade. Então, se o homem tem 65 anos e a mulher 60, trabalhadores urbanos, e comprova pelo menos 180 meses de contribuição, tem direito à aposentadoria por idade. 180 meses dá 15 anos. Bem, o trabalhador rural, o homem 60 anos e a mulher 55 anos, com pelo menos 180 meses de contribuição ou serviço prestado, nessa modalidade, tem direito também à aposentadoria rural, por idade. Bem, e o trabalhador que comprova 35 anos de contribuição, ele tem direito à aposentadoria por tempo de serviço, certo? E existe o chamado fator previdenciário, que é se ele tem menos do que as idades que eu disse anteriormente, ou seja, se o homem tem menos de 65 anos e a mulher tem menos de 60, cai aí no chamado fator previdenciário, que vai ter um desconto no valor da remuneração. Bem, agora, quais são os projetos de revisão? Os projetos, perdão, da reforma tributária. Bem, os projetos são os seguintes. Primeiro, ele quer mudar, o governo quer mudar para que o tempo de contribuição mais a idade da pessoa tem que dar, no caso do homem, 95 anos. Ou seja, se o homem tem 65 anos de idade, ao invés de ele comprovar 180 meses, ele tem que dar 15 anos, ele tem que provar 360 meses, o dobro, ou seja, 30 anos. Ele tem que pegar o tempo de contribuição mais a idade dá 95 anos, para ele poder aposentar. A mulher, 85, sendo que diminui em 5 anos no caso do trabalhador rural, ou seja, 90 e 80. O homem tem que dar 90 anos, ou seja, com 60 anos ele tem que ter os mesmos 30 para poder aposentar por idade. E aí acaba essa questão da idade e tempo de serviço, fica um só. E mesma coisa a mulher. Esse é o primeiro projeto. Porém, nessa semana, segunda-feira, o governo pronuncia no sentido de que, além da volta da CPMF, certo? Lembrando que CPMF é contribuição provisória, certo? CP de provisória, contribuição provisória. Ela quer voltar com essa contribuição provisória, tá certo? Sobre a movimentação financeira, CPMF, certo? Quer voltar essa contribuição provisória para poder ajustar as contas do governo. O governo gastou demais e agora nós vamos ter que pagar a conta através da CPMF. Além disso, para poder resolver o problema do rombo na Previdência, ela manda esse projeto de reforma. Porém, com agravante. Qual o agravante? O agravante é exigir idade mínima para aposentadoria. Qual é a idade mínima no projeto do governo? 65 anos homem, 65 anos mulher. Equiparar a mulher nesse patamar, tá certo? E colocar essa idade mínima. Então, ou seja, se eu comecei a trabalhar com 18 anos, num exemplo, e eu já tenho 40 anos de trabalho, 40 anos de carteira assinada ou de contribuição para o INSS, somados 40 anos, com mais
com 18, eu tenho aí 58 anos. 58 com 40 daria 98 anos, ou seja, eu teria condições de aposentar tranquilamente. Pelo novo projeto, não. Pelo novo projeto, não é mais o mínimo 95 anos. Eu tenho que ter, no mínimo, 65 anos de idade e, pelo menos, a soma para dar os 95 anos no mínimo. Ou seja, eu com 58 anos de idade, com 40 anos de profissão, 40 anos de carteira assinada, 40 anos de trabalho reconhecido, vai dar 98 anos. Somando os dois. Porém, eu só tenho 58 anos, eu tenho que esperar mais 7 para aposentar. Tenho que trabalhar mais 7 anos. Olha que absurdo. Se a primeira reforma já estava ruim, agora ficou pior. Então, o que é a minha dica para você, trabalhador? Para você que já tem condições de aposentar. Procure o seu advogado, procure o seu contador, faça o cálculo, reveja. Caso você esteja próximo de aposentar, aposente. Aposente. Porque se tiver a reforma, ainda que você aposente com um salário menor, compensa. Porque com as reformas vai ficar cada vez mais difícil de aposentar. Tá certo? Eu me lembro da época, antes de 1998, em que para o trabalhador rural aposentar bastava comprovar 5 anos de trabalho. Nem não era de carteira assinada, era 5 anos de trabalho. Agora, ele tem que ter no mínimo 65 anos, e aí no primeiro projeto não tem distinção entre homem e mulher, e não tem distinção entre trabalhador rural e trabalhador urbano. Que hoje o trabalhador urbano tem que trabalhar 5 anos a mais, no caso da aposentadoria por idade, 65 anos. O homem, 60 anos mulher. O trabalhador rural, 60 anos o homem, 55 anos a mulher. Certo? Então, existe essa distinção, tanto no caso do sexo, a mulher ela aposenta com 5 anos a menos, e o trabalhador rural também aposenta 5 anos antes do trabalhador urbano. Ela acaba com essa distinção. Tá certo? Esse novo projeto de lei aí, o governo vem para acabar, para ajustar as contas do governo, porque o governo gastou demais. Então tem o rombo da Previdência e tem os gastos do governo para ser corrigidos com a CPMF e também com a reforma previdenciária. Certo? Então fica aí a minha dica. Tá certo? Vem aí mais um bloco de apoio cultural. Não saia daí, porque você tem direito. Olá, aqui é Valdemar Pimenta, do programa Direito na TV e do movimento Você Tem Direito. Eu conto com a sua ajuda para vencermos o mosquito Aedes aegypti. Nós vamos vencer essa guerra contra a dengue, chikungunya e contra a zika, mas a sua participação é fundamental. Não vamos deixar a água parada. Venha você para o movimento Você Tem Direito. Estou todo arrebentado, agora vou lutar contra ela. Com sua ajuda vamos vencer. Agora vou lutar de verdade, com atenção e com amor pela cidade. Derrame água, fique esperto. Água parada é o que a dengue mais gosta. Por isso eu mato esse inseto. Me dá alívio quando eu mato esse mosquito. O movimento Você Tem Direito precisa de você, precisa de todos nós. Colabore, ajude, faça o seu vizinho, o seu amigo, a sua família participar também. Nada de água parada. Vamos vencer o mosquito. Eu já não sei o que fazer. A febre lá no alto e o meu corpo acabado. Não tenho mais como correr. A dengue tá demais, estou todo arrebentado. Agora vou lutar contra ela. Com sua ajuda, vamos vencer. Agora vou lutar de verdade, com atenção e com amor pela cidade. Derrame água, fique esperto. Água parada é o que a dengue mais gosta. Por isso eu mato esse inseto. Me dá alívio quando eu mato esse mosquito. Venha para o movimento Você Tem Direito.
Vamos vencer esse mosquito. Nada de água parada.